Estamos de volta, pela graça de Deus, na apresentação de mais um programa de fé que propõe levar o Evangelho como ele é a você. E isto é a soberana graça de nosso Senhor Jesus Cristo. No nosso último programa, nós falamos sobre o paganismo que se entremeteu dentro do cristianismo e como a igreja cristã foi usada pelo Império Romano, que mais tarde veio se transformar na Roma dos Papas, para cumprimento da Escritura que diz que a besta havia sofrido uma ferida mortal, mas que sua ferida fora curada. Isto quer dizer, Roma dos imperadores se transformaria em Roma dos Papas, e nós estamos vendo que então o paganismo que originalmente a igreja propagou é sustentado até os nossos dias, em nome de uma doutrina cristã. Eu disse, volto a repetir, não se encontra nas Escrituras a palavra Trindade, e muito menos o mistério da Santíssima Trindade. Aurélio é um pouco mais claro em dizer no seu dicionário que Trindade é uma divindade tríplice das religiões pagãs. E ontem, ou no programa anterior, nós vimos que toda a cristandade que sustentar a doutrina da Trindade, ela não é nada mais, ela pode ter nomes diferentes, mas ela é um disfarce do catolicismo romano. Isto é verdade. A Igreja Católica não precisa nem se preocupar, porque todas elas são filhas, e um dia deste as filhas acabam voltando para o convívio materno no grande concílio mundial de igrejas que está sendo formado e que a base da união é a crença nas três pessoas da suposta Santíssima Trindade. Quero, meu amigo telespectador, mais uma vez falar a você, quando eu no programa anterior mostrei uma conversa que eu tive com um reverendo dentro de um estabelecimento comercial, tomei um pedaço de papel e mostrei para ele que para crer na doutrina da Trindade eu teria que desacreditar na Bíblia, porque ela faz com que a Bíblia se choque, e a Bíblia não é um livro de contradições, ela é um livro harmônico. Então, eu disse no programa anterior que Pai, Filho e Espírito Santo não são três pessoas, mas são atributos, ofícios do mesmo Deus. E que para crer que o Espírito Santo é a terceira pessoa, e o Filho a segunda, e o Pai a primeira, nós vamos acabar jogando as Escrituras em uma controvérsia. Primeiro, este Pai, a Bíblia diz que ele é Espírito. Espírito. Você veja João 4, verso 24. Deus é Espírito. Este é Jesus dizendo, Deus é Espírito, João 4, 24. Esse aqui é o Pai. O Filho é a carne. João chega a dizer que todo aquele que confessar que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Confessar que Jesus Cristo veio em carne, amigo telespectador, é confessar que o grande Espírito se encarnou. Não é uma segunda pessoa. Isto é frontalmente contrário às Escrituras. Mas o Filho é a carne. E o Espírito Santo, que você está vendo, Espírito Santo já está dizendo que ele é um Espírito. Ora, a Bíblia atesta que só há um Espírito na divindade. Efésios capítulo 4. Um só Espírito.
Efésios 4. Eu queria que você conferisse na sua casa. Veja, o capítulo 4 de Efésios diz que há um só Espírito. Para crer na doutrina da Trindade, você tem que fazer com que a Bíblia se choque, porque este aqui e este aqui, ambos são Espírito, porque Deus é Espírito e a terceira pessoa é Espírito. Então a Bíblia já se chocou. Segundo, São Mateus capítulo 1, verso 18, quem gerou Jesus, não é? Jesus foi gerado por quem? Por este aqui que é o Pai ou por este aqui que é o Espírito? Ou será que este aqui gerou e recebeu o nome de Pai foi o primeiro? Qual deles? Então você vai olhar nas Escrituras e você vê que esta doutrina começa numa grande confusão. Na grande verdade, a grande verdade é que este Espírito Santo e o Pai são a mesma pessoa, o mesmo ser, porém em fase distinta do ministério. Por exemplo, na revelação de Deus com o homem, este Pai é quem cria um corpo que é chamado seu Filho, que é Jesus, para realizar a obra de reconciliação de Deus com o homem. Escute só, este é o mistério, segundo a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Que o mistério da reconciliação era grande. Deus estava em Cristo, não era uma pessoa separada, lá no céu e Cristo aqui na terra. Deus estava em, viu? Em quer dizer dentro. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Você vê que Jesus não mostrou o Pai uma pessoa distinta. Em São João 4, verso 6, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem, não é ninguém vai, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, porque o Pai estava nele, não crês tu que eu estou no Pai e o Pai em mim? O Pai que está em mim é quem faz as obras, o Pai não era uma pessoa lá no céu e Jesus aqui na terra, isto é paganismo, isto é falso. Então você tem aqui comigo, amigo telespectador, olhando este quadro, que na verdade o Pai é aquele que gerou, mas quem gerou foi este. E este não são pessoas distintas, têm ofício distinto. Por exemplo, eu posso ser médico, advogado e dentista, mas eu sou a mesma pessoa. Deus, como Pai, gerou, como Filho, na forma humana, como Espírito Santo, o mesmo Deus. Agora, consola, dirige, porque esta é a missão do Espírito Santo. Dirigir, guiar e recordar tudo quanto Jesus tinha ensinado. Então, amigo telespectador, para crermos na doutrina das três pessoas, teremos que crer que Jesus tem dois pais, que existe dois Espíritos Santos na divindade. Você está vendo que isso tudo é choque com as Escrituras e que isso não tem sustentação bíblica. Agora, ao olhar as Escrituras, o grande Espírito formou um corpo e veio entre nós para, através do corpo, nos resgatar, nos reconciliar consigo mesmo e nos levar de volta para a eternidade. Isto é o que a Bíblia ensina. Agora, quando eu disse que para sustentar o ensinamento da doutrina da Trindade, eles mudaram a forma original do batismo. Eu quero levar você agora para a ordem de São Mateus, capítulo 28, verso 19. Vamos acompanhar esta leitura nas Escrituras Sagradas e eu quero mostrar isto para você dentro deste programa de Fé Perfeita.
Em São Mateus, capítulo 28, verso 19, Jesus disse: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero que você, em primeiro lugar, note uma coisa. Esta é uma escritura que Jesus, após sua ressurreição, aparece a 11 homens. Quando você ver uma mulher dizendo que Jesus mandou ela ir pregar o Evangelho, ela leu a Bíblia de cabeça para baixo. Leia que Jesus aparece aos 11. São seus discípulos, são seus apóstolos, são aqueles que foram comissionados para pregar o Evangelho. E aqui, esta ordem narrada por Mateus, aqui no capítulo 28, 19, é a mesma ordem que nós encontramos no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, no verso 47. Quero ler com você estas duas escrituras. O verso 47 do Evangelho de Lucas, Jesus apresentando-se aos seus discípulos, comissionando que eles fossem por todas as nações, disse que eles pregassem o arrependimento e a remissão dos pecados em seu nome. Preste atenção. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome, começando por Jerusalém. Em que nome? Em seu nome. Então eu quero tomar com você a base para o batismo está aqui no que se diz nome. Veja que não são nomes, não são nomes. Nome e não no plural. Está aqui no singular nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero que você note bem o que Jesus está pedindo. Jesus não pediu que quando fôssemos batizar uma pessoa, repetíssemos as palavras Pai, Filho, Espírito Santo, mas que usasse o nome. Veja que não são nomes, o nome. Então precisamos agora descobrir qual é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isto é uma coisa simples, amigo telespectador. Eu sou pai de 7 filhos. Eu sou filho porque eu tenho um pai. E eu tenho um espírito. Mas eu não sou 3 pessoas por ser pai, por ser filho e por ter um espírito. Eu sou uma pessoa e eu tenho um nome. Eu sou pastor, eu sou marido, eu sou pai, eu sou avô, mas eu tenho um nome. Meu nome não é pai, não é filho, não é marido e não é avô. Meu nome é César. E isto é o que Jesus disse. Não importa quantos títulos, quantos ofícios Deus apresente-se aqui como pai, como filho ou como espírito, o que ele estava pedindo era o nome e não a repetição das palavras. Você veja que eu fiz questão de citar Mateus 28, verso 19, porque é Bíblia e eu creio. Mas também fiz questão de citar a mesma ordem em São Lucas 24, 47, porque aqui pede o nome e aqui também mostra qual é o nome. Aqui disse que é um nome, não são nomes. E aqui diz qual é o nome, em seu nome. Agora siga comigo os passos daqueles que receberam esta ordem distinta de Jesus.
Quem recebeu? Os apóstolos. Para onde deveriam eles irem? Para Jerusalém. O que eles deveriam fazer em Jerusalém? Começando por Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Pregar o arrependimento e a remissão dos pecados. O que fez o apóstolo São Pedro e os demais apóstolos? Não foi só Pedro, não. E os demais apóstolos, quando expuseram para o povo que eles houveram rejeitado a Cristo e que aqueles a quem eles houvera crucificado, Deus o houvera feito Senhor e Cristo. O que foi que Pedro expôs para eles? O arrependimento. O que eles sentiram quando Pedro expôs estas verdades? Seus corações foram compungidos. Perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. Então, estamos falando de Mateus, que era apóstolo e estava junto com Pedro nesta ocasião. E então Pedro, com os demais apóstolos, disse: arrependei-vos, pois, cada um de vós, seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Veja bem que agora aparece a grande fórmula batismal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha agora, em seu nome se pregasse o arrependimento. Pedro disse: arrependei-vos, em seu nome. E a remissão dos pecados. Cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados. E aí vem a promessa para aqueles que são batizados neste nome, e recebereis o dom do Espírito Santo. Por que Pedro disse que deveria ser batizado em nome de Jesus Cristo? Sabe por quê? Porque Pai não é nome, porque Filho não é nome, porque Espírito Santo não é nome, é aquilo que Deus é, um Espírito Santo. Mas Deus tem um nome pelo qual importa que sejamos salvos. Um nome que ele omitiu de falar para Moisés o seu nome. Um nome que ele prometeu em Isaías capítulo 52, verso 6. O meu povo saberá o meu nome. E quando Jesus veio, ele disse: eu vim em nome de meu Pai. E quando ele orou, ele disse: Pai, manifestei o teu nome aos homens. Qual foi o nome que ele se manifestou aos homens? E então você encontra o nome do Pai manifestado no Filho, que é Jesus. Você sabe que o anjo disse que o Filho chamaria Jesus. E o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Então, estes três atributos têm um nome que é expressado entre os homens. E este é Pai, Senhor, Filho, Jesus, Espírito Santo, Cristo. Amigo telespectador, você tem aqui a forma correta para ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor Jesus Cristo. Este é o nome que Jesus pediu. Não são nomes. Veja, aqui não são nomes. Aqui existe um nome. Senhor Jesus Cristo. Agora, para você não ficar apenas com uma ordem isolada, preste atenção, eu estou terminando o programa. Para você não ficar seguindo uma ordem isolada de Mateus 28, 19, sem a harmonia com Lucas 24 e sem o cumprimento de Atos, capítulo 2, verso 38, de Atos, capítulo 8, verso 16, de Atos, capítulo 10, verso 47 e 48, de Atos, capítulo 19, versículos 5
de Romanos, capítulo 6, veja só, a seguir. Só quero dizer a você uma coisa aqui. Veja que em nenhum registro na sua Bíblia e na minha Bíblia temos um cristão, um convertido ao cristianismo, não estou dizendo ao catolicismo, não. Não estou dizendo ao protestantismo, que é um disfarce do catolicismo, não. Estou dizendo ao verdadeiro, original cristianismo. Você não tem uma pessoa que foi batizada repetindo as palavras Pai, Filho e Espírito Santo. Você não tem uma. Todos eles foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Esta é a forma. Aqui está na minha Bíblia. Agora, interessante. Já fiz esta proposta. Pastores pedem tanto dinheiro, gostam tanto de dinheiro, e eu ofereci aos pastores, eu ofereci aos crentes, aos católicos, a qualquer estudante da Bíblia. Mostre-me um só batismo bíblico realizado pelos apóstolos. Um só batismo realizado pelos apóstolos, usando as palavras Pai, Filho e Espírito Santo, e eu dou a você $5.000. Quer mais? $10.000. Quer mais? $20.000. Mostra-me um só personagem que fora batizado pelos apóstolos, que fora usada as palavras Pai, Filho e Espírito Santo. Em nenhum ato batismal, em nenhum registro batismal, aqui nesta Bíblia, que é sagrada, que é abençoada, que é a palavra de Deus, que deveria ser a sua regra de fé. Agora eu vou mais um pouquinho. Se você não foi batizado conforme a Bíblia, usando o nome que Jesus pediu no batismo, você nunca foi batizado. Te levaram para as águas, um pecador seco, bem intencionado, querendo salvação, sincero, deram um banho em você, você saiu de lá um pecador molhado, sabe, sincero, pensando que tinha sido batizado, mas quem te levou para as águas, por mais bem intencionado que foi, ficou te devendo o nome. O nome, preste atenção, o nome que toda a família no céu e na terra toma. O nome que nos faz herdeiro das promessas de Deus. O nome que nos diz que somos filhos desta família. Agora, para aí. Por que você recusa ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo e quer permanecer com uma falsa administração batismal que foi adulterada, mudada pela Igreja Católica para fazer sustentação da doutrina da Trindade? Isto, amigo telespectador, é falso. Estou convidando você. Estou oferecendo. Mostre-me um batismo. Se não tem, escute, Paulo disse, há um só batismo, Efésios 4. E o batismo que Paulo apresentou era o mesmo batismo praticado por Pedro e os demais apóstolos. Era em nome de Jesus Cristo. Se você não tem o batismo pregado por Paulo, por Pedro e pelos demais apóstolos, leia Gálatas 1:8. Seja considerado anátema. Alguém ficou te devendo o nome. Você que está me assistindo, que não foi batizado em nome do Senhor Jesus, porque foi batizado quando criança na Igreja Católica e depois numa igreja evangélica, todos estes batismos estão contrários à Bíblia. Arrependa-se, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O meu tempo acabou, vou convidar você para orar. Pai, eu oro que o Senhor abençoe, ilumine, esclareça, salve, converta o coração daqueles que nos assistiram e que possamos ter centenas de pessoas sendo batizadas de acordo com a tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Deus te abençoe. Nós te informamos que enviamos gratuitamente CDs, DVDs e literaturas para quem desejar. Apenas solicite escrevendo para Caixa Postal 3045, João Pessoa, Paraíba, ou utilizando os telefones 83-3222-4171 ou 83-3222-7360. Você também pode escrever para feperfeita@gmail.com. Venha estar conosco aqui na Rua Dr. Álvaro Lemos, sem número, no bairro do Jaguaribe. A Rua Dr. Álvaro Lemos fica no final das avenidas Floriano Peixoto ou Vasco da Gama. Floriano Peixoto no sentido do Rangel. Os nossos cultos são às terças e quintas a partir das 19h30 e aos domingos a partir das 9h pela manhã. Estes cultos também são transmitidos através do nosso site www.feperfeita.org.br. Você pode assistir os nossos cultos ao vivo e também assistir tanto os cultos quanto os programas que já estão armazenados e estão ao seu dispor. Jesus Cristo te dê um ótimo dia. From the rising of the sun until it's going down, praise to the Lord, praise His name. Fill the morning with your joy, fill the evening with your song. Praise to the Lord, praise His name. From the